Boa tarde. O nosso grupo irá apresentar sobre as tensões entre Estados Unidos, China, Rússia e União Europeia. Nossos componentes são Amanda Maria, André Paiva, Alec Bruno, Maria Eduarda, Marlisson Railian e Wildiane Gabriela. Os conteúdos apresentados serão a Guerra da Coreia, as sanções da União Europeia contra a Rússia e a crise dos mísseis. Agora iremos falar sobre a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia foi um conflito que ocorreu na Península Coreana e dividiu o país em Coreia do Norte e Coreia do Sul. A guerra contou com o envolvimento direto dos Estados Unidos e a China. Depois da derrota dos japoneses na Segunda Guerra Mundial, a Península Coreana foi dividida entre os soviéticos, que ocuparam a parte norte, e a parte sul foi ocupada pelos americanos. Durante essa ocupação, os países dominantes espalharam suas ideologias políticas. As ocupações dos soviéticos e americanos na península foram encerradas em 1948 e 1949, respectivamente. Em 1950, as tropas norte-coreanas iniciaram a invasão da Coreia do Sul, lançando uma grande ofensiva no qual eles quase conseguiram dominar todo o território sul-coreano. Mas os Estados Unidos, com o apoio da ONU, entraram no conflito para ajudar a Coreia do Sul a reconquistar o seu território. Durante essa reconquista, os americanos passaram da fronteira entre as Coreias e decidiram adentrar no território norte-coreano e foram conquistando até chegarem perto da fronteira com a China. A China se sentiu ameaçada quando os americanos chegaram perto. Eles pensaram que eles poderiam adentrar no território chinês e que essa guerra fosse se espalhar para uma proporção maior. Com isso, os chineses entram diretamente com a guerra, junto com o exército deles, para ajudar os norte-coreanos na guerra. O conflito vai até 1953, quando a Coreia do Norte e a Coreia do Sul decidem assinar um armistício, uma espécie de cessar-fogo que acabou de vez com o conflito. A Coreia do Sul até hoje mantém boas relações com os Estados Unidos, ela cresceu muito economicamente, e a Coreia do Norte continua uma Coreia vivendo uma ditadura, e eles ainda recebem apoio da China. A China é um dos únicos países que é aliado à Coreia do Norte. Olá, meu nome é Alec Bruno e eu estarei abordando inicialmente sobre as sanções que a União Europeia vem aplicando sobre a Rússia devido à invasão à Ucrânia. O que é uma sanção? Sanções são condutas punitivas em resposta à violação de uma lei. Por exemplo, quando um país infringe um acordo que foi legalmente estabelecido. Neste sentido, as sanções representam uma tática de repressão aos infratores, uma espécie de castigo, principalmente de caráter financeiro e econômico. Quem está a ser sancionado? Além do próprio presidente da Rússia, Vladimir Putin, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, propagadores de desinformação, e a Bielorrússia, devido ao seu envolvimento na invasão na Ucrânia. O que significam as sanções aplicadas a pessoas? As pessoas sancionadas ficam proibidas de transitar livremente pelo território da União Europeia, seja por via terrestre, aérea ou marítima. Também possuem suas contas congeladas, ou seja, bloqueadas judicialmente, impossibilitando colocar quaisquer fundos ou bens à sua disposição, direta ou indiretamente. De que forma está o comércio da União Europeia com a Rússia sendo alvo de sanções? As entidades europeias não podem vender determinados produtos à Rússia, restringindo as exportações, e que as entidades russas não estão autorizadas a vender determinados produtos à União Europeia, restringindo as importações. A lista de produtos proibidos foi concebida de modo a maximizar o impacto negativo das sanções na economia russa. Boa tarde, meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar sobre algumas sanções da União Europeia contra a Rússia. Os bens que não podem ser exportados da União Europeia para a Rússia são a tecnologia de ponta, certos tipos de máquinas e equipamentos de transporte, bens e tecnologias específicos necessários para a refinação de petróleo, bens de navegação marítima e tecnologias de radiocomunicações, artigos de luxo, como por exemplo automóveis de luxo,
relógios e joalheria. Os bens que não podem ser importados da Rússia para a União Europeia são petróleo bruto, carvão e outros combustíveis fósseis sólidos, ouro, incluindo joias, aço, ferro e madeira. A importação de petróleo proíbe a aquisição e a importação ou transferência de petróleo bruto e de determinados produtos petrolíferos da Rússia para a União Europeia. As restrições serão aplicadas gradualmente no prazo de 6 meses para o petróleo bruto e de 8 meses para outros produtos petrolíferos refinados. Uma vez que a maior parte do petróleo russo fornecido à União Europeia chega por via marítima, e essas restrições abrangerão quase 90% das importações europeias de petróleo russo até o final do ano. Esta restrição reduzirá significativamente os lucros comerciais da Rússia. A crise dos mísseis em Cuba foi um período que caracterizou um dos momentos mais tensos entre a rivalidade dos Estados Unidos e a Rússia, antiga União Soviética, pelo fato de ter quase ocasionado um desastre a nível mundial, ou seja, por ter quase provocado uma guerra nuclear. O contexto se insere no período da Guerra Fria e da corrida armamentista, onde o mundo era dividido entre Estados Unidos, que era capitalista, e União Soviética, que era socialista. As tensões irão se iniciar quando Fidel Castro transforma Cuba em socialista, ou seja, quando se torna um país de ideologia contrária dos americanos. Em 1961, a CIA, Agência de Inteligência Norte-Americana, organizou uma missão paramilitar no intuito de invadir Cuba e derrubar Fidel Castro do poder. A missão desembarcou na Baía dos Porcos, em Cuba, mas foi derrotada por militares fiéis a Fidel. Apesar do fracasso, aviões norte-americanos mantiveram a vigilância sobre a ilha. No mesmo ano, os Estados Unidos instalaram mísseis na Itália e Turquia. Sentindo-se ameaçada e decidida a revidar essa ação norte-americana, a União Soviética ordenou a instalação de mísseis nucleares em bases cubanas. Depois de descobrir por meio de aviões espiões, os Estados Unidos considerou inadmissível ter mísseis nucleares tão perto do seu território, enquanto a União Soviética mostrava que podia instalar armas no continente americano. Começaria então uma forte disputa entre os dois países. Boa tarde, eu sou a aluna Amanda Maria e agora falarei sobre a quarentena a Cuba. Então, no meio daquela intensa disputa que estava ocorrendo, estava exatamente no auge da crise dos mísseis em Cuba, que era no dia 27 de outubro de 1962. Os Estados Unidos estavam optando por fazer um bloqueio naval em Cuba, o que recebeu o nome de quarentena. A Marinha Americana iria inspecionar os navios da bandeira soviética, e aqueles que contivessem armas seriam mandados de volta ao porto de origem, tendo como objetivo de evitar o transporte de armamentos da URSS em direção a Cuba. Esta ação estadunidense estava tendo um grande apoio da OTAN, e diante de toda esta situação, o exército cubano se mobilizou esperando uma possível invasão americana. Agora falarei do fim e das consequências da crise dos mísseis em Cuba. Então, somente no dia 26 de outubro, os soviéticos ofereceram uma solução. Eles se comprometeram a retirar os mísseis caso os Estados Unidos prometessem não invadir Cuba. Porém, no dia seguinte, um U-2, que era uma espécie de avião americano, foi derrubado na ilha, fazendo os generais pressionarem o presidente Kennedy para um ataque aéreo. No dia 28 de outubro, Khrushchev decidiu retirar os mísseis de Cuba sob a seguinte condição: os Estados Unidos deveriam retirar seus mísseis da Turquia e jamais deveriam voltar a invadir a ilha cubana. Assim, chegou ao fim da crise, a qual durou um total de 13 dias. Agora, sobre as consequências. A principal consequência da crise dos mísseis em Cuba foi a assinatura de um acordo entre Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra, que limitava o uso de armas nucleares, havendo até uma limitação na fabricação de armas nucleares e na prática de tecnologia nuclear, que era permitida apenas em fins pacíficos. Assim, a rivalidade entre norte-americanos e soviéticos mudou de foco e passou a ser na tão famosa corrida espacial.